Bom, nessa edição do nosso Jornal da Manhã, a gente faz, a partir de agora, uma análise do último debate entre os candidatos à presidência da República. Vários comentaristas estão conosco hoje, aqui nos nossos estúdios. Eu cito um por um: Alfredo Scaff, Marco Antônio Costa, Marcelo Suano, professor, Alessandro Negão, participam também Roberto Mota e Amanda Klein. Professor Marcelo Suano, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. O que o senhor destaca desse último debate na televisão, a expectativa para o próximo domingo, troca de farpas entre os candidatos? Eles apresentaram também nervosismo, né, professor? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana, Negão, Scaff, o Marco Antônio, a Amanda e a todo esse público maravilhoso que acompanha a Jovem Pan. Eu gostaria de começar dizendo primeiro a respeito do próprio debate. Ficou muito claro para todos que é um debate que não tem muito sentido, a forma como ele foi estruturado, o fato de ter acontecido no dia em que ocorreu, o horário em que ocorreu. Convenhamos, a grande maioria da sociedade brasileira, nesse horário, está tentando dormir porque tem trabalho na sexta-feira. Então, certamente, não acompanharam. Quem acompanha? Aqueles que podem, de alguma forma, trabalhar com memes ou trabalhar com extratos daquilo que foi falado para divulgar e disseminar nas suas redes sociais, que normalmente isso acaba sendo algo para um público específico, para uma bolha ou para um determinado segmento, de uma maneira que isso não altera muito o cenário que nós encontramos. Então, nesse sentido, quando você olha o debate em si, ele já trouxe perdas pela própria estrutura, o local em que foi, e já traz uma série de questionamentos. Primeiro, fica meio estranho que seja uma propriedade de uma determinada rede fazer o último debate presidencial e na maneira como foi feito. Isso aí já traz uma certa angústia. Além disso, pelo fato da maneira como foram feitas as sabatinas pela própria rede, fica muito claro que não era aquele grupo que estava com maior credibilidade para fazer esse debate. A sociedade já estava questionando, ao ponto de dizerem, por exemplo, que Sua Excelência ou Sua Senhoria, não sei qual seria o termo adequado, o ex-presidente Lula, mas na verdade a forma correta seria presidente Lula, seria muito bem recebido e estaria ali num ambiente favorável a si. De forma tanto que isso ficou até de uma certa maneira bem expressivo nas suas expressões faciais e nos sorrisos de deboche que em determinados momentos ele apresentou e da forma agressiva que ele atuou com vários dos candidatos que ali estiveram presentes. Ou seja, há questionamentos que devem ser feitos sobre este debate, o local em que ele aconteceu, o momento em que ocorre, a natureza dele, o período que teve, ou tudo isso é o primeiro ponto. Com relação ao comportamento ou posicionamento dos demais, dos candidatos que ali estiveram presentes. O que nós verificamos que talvez não altere muito o cenário. E algumas pessoas diriam assim, então isso significa que o cenário, pelas pesquisas eleitorais que aí estão presentes, já indica que vai dar ou um segundo turno com uma grande maioria do presidente Lula, ou já faz no primeiro turno. Eu, particularmente, acho que as pesquisas elas poderiam ser revistas até pelas metodologias que foram adotadas. No entanto, o que há de mais importante, na minha perspectiva, não é se essas pesquisas são ou não verdadeiras, mas se elas são indutoras de comportamento eleitoral. Isso é o ponto-chave. Agora, elas por si são indutoras? Talvez não, desde que elas fossem acompanhadas num processo de disseminação por determinadas redes, com um conjunto de outras informações que demonizam um candidato, informações que tentam desumanizá-lo, informações que só pegam lados errados ou questões que são consideradas, em certo sentido, falsas, acerca, por exemplo, do presidente da República, e defendendo ou diminuindo os erros do ex-presidente. Isso acaba sendo um conjunto que pode induzir a comportamento eleitoral, mesmo porque, quando você observa, nos grandes centros que majoritariamente têm o maior público populacional, o que você encontra? Nas periferias, que é gigantesca a quantidade de pessoas que lá estão, também é gigantesco o fato de que, majoritariamente, as pessoas não têm acesso a redes, não têm acesso à TV a cabo e acabam, de certa forma, consumindo o produto que é disseminado por essas grandes redes. Em síntese, pesquisas são indutoras de comportamento eleitoral desde que sejam acompanhadas de um conjunto de outras informações direcionadas e tendenciosas e desde que haja um comprometimento de determinados grupos para disseminar essas informações. Particularmente, eu acho que não trouxe muito de positivo este debate, exceto ficar muito claro que este modelo de debate não funciona. E a maneira como ele foi feito, o momento, o horário e no local
também já está comprometido. Conosco nessa manhã também, Alessandro Negão, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Na sua avaliação, Alessandro, qual foi o tom desse debate final? Os candidatos foram mais para o ataque? É possível dizer que algum deles se sobressaiu, se saiu melhor? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Eu vou falar para você assim, para mim foi um debate decepcionante. Eu acompanho aqui o Marcelo na opinião dele. É um desserviço que a maior emissora do Brasil acaba fazendo no momento em que ela não pode deixar de lado a sua novela tão preciosa, no momento em que ela não pode deixar o seu jornal tão precioso que só repete todas as coisas que a própria Globo já disse ao longo do dia. O certo seria esse debate ter sido feito bem mais cedo, porque esse debate, até os candidatos dividiram o público no seguinte: você tem o público que mora aqui no smartphone, pode acompanhar ponto a ponto o que está acontecendo, como o momento em que a candidata Soraya Tronic disse que tinha 131 milhões de órfãos aqui no Brasil e não teria nem como, mas tipo assim, para quem não está no celular e não pode bater aquela informação na hora, essa informação acabou batendo direto, da mesma forma que o ex-presidente Lula, que disse mais de uma vez que ele foi inocentado, e isso é uma tremenda fake news. Passou batido porque muita gente que trabalha e tem que acordar 4, 5 horas da manhã não pode se dar o luxo de ficar acordado até 1h30, 2 horas da manhã, quando a gente conta o tempo final que foi esse debate. No final das contas ali, Adriana, pareceu muito mais uma reunião de roteiristas para ver quem pinta o Brasil mais fantasioso. Foi uma reunião de ataques, um lado atacando o outro, e quando finalmente alguém levantava a mão e dizia assim, olha, vamos falar de propostas, era um Brasil irreal. O Brasil, por exemplo, do imposto único da própria Soraya, o Brasil onde vai se privatizar todas as empresas estatais, que é o caso do Felipe Dávila. E se tem uma coisa que os últimos 8 anos de governo Lula e os últimos 4 anos de governo Bolsonaro provaram para todo mundo, é que o presidente não é um ditador. Entendeu? Ele não pode chegar e dizer que vai fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Na verdade, ele deveria chegar num debate desse e dizer como eu vou convencer. Isso seria muito mais honesto. As poucas vezes em que a gente teve um pouco de realidade nesse debate foi justamente quando o presidente Bolsonaro respondia às perguntas da maneira que alguns podem dizer que não é tão legal, que é perguntas para ele sobre batata e ele começa a responder sobre cebola, porque foi como ele fez. Alguém fazia uma pergunta para ele e ele respondia sobre o governo dele. Eu acho correta essa atitude, o ex-presidente Lula também teve essa atitude, só que assim, o ex-presidente Lula entrou com o ponto da mentira, né? Que é o caso dele falar que ele é inocente. Já o presidente Bolsonaro entrou com dados e entrou com verdade, que foi simplesmente ele colocar na mesa os últimos 4 anos de governo dele. Bom, Alfredo Scaff também aqui no Jornal da Manhã. Scaff, a gente tem os polos já bem cristalizados, pelo menos é o que apontam as pesquisas, as avaliações. E eu pergunto, será que esse debate serviu para ajudar os indecisos? Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. Veja, realmente o formato de debate no primeiro turno, com 7 candidatos, não influencia absolutamente ninguém. É muito mais proveitoso uma sabatina individual com todos os candidatos, cada um falando 1 hora, meia hora, 40 minutos, porque daí você consegue entender o que aquele candidato tem de missão, de propositura, né? Obviamente que o debate da Globo me remete aos anos 90, aquela repetição, aquela mesmice, aquela carinha, sabe, aquela coisa depois da novela, como disse o Negão, é verdade mesmo, porque a Globo realmente, a prioridade dela não é o Brasil, é novela, é futebol, é carnaval, é Copa do Mundo, são essas coisas que se confundem com uma seriedade na política. Não há como um debate ser sério com 7 candidatos, esse é o primeiro ponto. E vira uma salada de acusações, de propostas impossíveis. A gente quer um caminho para o país. O país está num caminho. Eu vejo que essa eleição é o Brasil contra a corrupção. Ou você vota no Brasil, ou você vota na corrupção. Nós não temos outra saída. É essa a escolha. Então eu vejo que o debate de verdade vai se dar tanto para os governos estaduais quanto para a questão presidencial no segundo turno, porque aí a população vai começar a focar bastante entre um e outro. E como já foi dito aqui, debate começar às 10h30 da noite, me desculpa muito. Eu estava dizendo agora aqui para o Alessandro Negrão, a gente estava colocando a camisa lá no vestuário, eu falei, olha, eu 10 horas da noite tô dormindo, porque todo mundo aqui acorda 5, 6 horas da manhã.
Então é um desrespeito com a população que acorda muito cedo e trabalha começar um debate presidencial 10h30 da noite. Parece que isso só interessa para a emissora, não interessa para a população. Amanda Klein, boa sexta-feira para você. O que achou do formato, do debate, dos enfrentamentos, dos temas levados ao púlpito? O que você destaca? Oi, Adriana, bom dia. Tiago, a todos os meus companheiros de bancada e remotamente também, ao Mota, telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Eu concordo com os meus colegas quando eles dizem que o debate foi tarde, foi realmente muito tarde, é duro ficar acordada. Eu acordo aqui para fazer a Jovem Pan entre 5 e 5h30 da manhã, então hoje eu dormi umas 3 horas, pouco mais, porque a gente termina o debate até baixar, né, aquela, enfim, a ansiedade e tal, demora um pouco para dormir. Mas, de forma geral, Adriana, eu acho que a gente vai debater vários pontos e momentos do debate aqui ao longo do Jornal da Manhã, mas, de forma geral, eu acho que não houve um vencedor claro. E talvez esse debate contribua para levar a eleição para o segundo turno. E por que eu estou dizendo isso? Cada personagem desse debate, cada um dos candidatos, trabalhava com um objetivo. E eu tendo a dizer que as duas que se saíram melhor foram justamente as candidatas mulheres, tanto a Simone Tebet quanto a Soraya. A Simone tem tido uma atuação muito boa em todos os debates dos quais tem participado e dessa vez não foi diferente. Ela manteve uma posição firme, serena, sempre com respostas contundentes e no tom propositivo, e ela não se acovarda quando é confrontada por homens, como numa altercação, por exemplo, com o presidente Bolsonaro. Ela foi instada a responder sobre Celso Daniel e ela o chamou de covarde, dizendo que ele deveria fazer essa pergunta para o presidente Lula e ela não seria usada como escada. A Soraya Tronic também tem bons momentos, embora seja menos firme e propositiva do que a Simone Tebet, ela, por outro lado, consegue sair com boas respostas, né? Como no momento em que ela falou padre, candidato, e isso acaba viralizando e vira meme. Então, eu tendo a achar que essas duas foram as duas candidatas que saíram melhor no debate. O padre Kelman, que aparece aí no seu vídeo, para quem nos acompanha por imagem, simplesmente escada uma linha auxiliar do presidente Bolsonaro, uma figura folclórica que beira o ridículo, é um padre impostor falso. Aliás, foi desmascarado por 2 candidatos que participaram do debate, tanto por Lula quanto por Soraya Tronic. O Dávila também serviu de escada para o Bolsonaro, fez dobradinha com ele em alguns momentos, foi escolhido por Bolsonaro na única chance, no único momento do debate em que Bolsonaro poderia ter escolhido antagonizar diretamente com Lula, em vez de antagonizar com Lula, ele ficou até com um pouco a pecha de covarde por isso, escolheu Luiz Felipe Dávila para responder a sua pergunta. Quanto aos 2 candidatos, o Ciro Gomes, o Ciro também é importante falar, o Ciro normalmente se sai bem em debates, ele é uma figura que tem uma retórica muito boa, fluente, uma oratória ótima, mas dessa vez ele começou nervoso, desconcertado. O primeiro confronto foi com o ex-presidente Lula, ele jogou uma casca de banana, mas o Lula saiu-se bem com uma resposta firme e desconcertou um pouco o Ciro. O Ciro só foi se recuperar lá pelo 3º bloco do debate, então ele teve uma atuação mais apagada na comparação com a sua própria atuação em debates anteriores. E quanto a Lula e Bolsonaro, que afinal de contas são os 2 principais personagens desse debate, porque são os 2 mais bem colocados nas pesquisas, o Lula jogava por empate. Ele conseguiu fazer alguns gols, ele conseguiu responder a todas as perguntas, não deixou nada sem resposta, nem a morte do Celso Daniel, cujo cadáver foi exumado mais de 2 décadas depois, ele deixou sem resposta. E o presidente Bolsonaro jogava para ganhar, mas não conseguiu vencer. Ele precisa levar essa rodada para o segundo turno de qualquer jeito. E talvez realmente vá para o segundo turno, mas menos pela atuação do Bolsonaro, que no começo estava visivelmente nervoso, falou palavras fora do microfone, o primeiro bloco foi marcado ali por uma sucessão de direitos de resposta, e mais pela atuação dos outros candidatos da terceira via, principalmente as mulheres, que devem ter atuado mais no sentido de consolidar votos do que de dispersar. Então, Lula precisava que esses votos viessem para ele precisava atrair novos votos. Mas, em dado momento do debate, inclusive escorregou numa casca de banana, porque teve um confronto ali com o padre Kelman, acabou levantando a voz, teve um confronto mais ríspido, e isso pode ter lhe custado alguns pontinhos. Mesmo assim, marcou gols. E o presidente Bolsonaro não apanhou de lavada de forma alguma, não tomou uma goleada, aliás, nenhum deles tomou, mas também não sagrou-se vencedor.
Tudo isso colocado em perspectiva, talvez o debate tenha atuado mais para dispersar votos, ou seja, para manter os votos naquelas candidatas e candidatos da chamada terceira via, Soraya, um pouquinho Simone, um pouquinho Luiz Felipe Dávila, um pouquinho Ciro Gomes, que contribui para que a eleição vá para o segundo turno, do que atrair votos, seja para Lula ou para Bolsonaro. Eu acho que nem Lula, nem Bolsonaro, eles não perderam nem ganharam votos nessa rodada, sendo que Bolsonaro falou para o cercadinho. Gerando os nossos comentaristas, nesse Jornal da Manhã Especial, estamos debatendo a eleição, a expectativa e também a participação de cada um no debate de ontem da TV Globo. Roberto Mota aqui conosco também. O debate ajudou os indecisos, os polos se confrontaram. Bem-vindo, Mota. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia a essa maravilhosa bancada aqui que está com a gente hoje. Bom dia, nossa audiência. Todo mundo foi dormir tarde ontem. Eu compartilho aqui a reclamação da Amanda. Ninguém merece. Eu fui dormir mais de 3 horas da manhã. Confesso que tive dificuldade de acordar agora de manhã. Eu achei o formato do debate, e aí eu vou divergir um pouquinho da maioria da bancada. Eu achei melhor do que o formato do último debate, achei que foi mais interessante, mas esse interesse veio mais do desempenho dos participantes, apesar do horário. O horário foi horroroso, eu também achei um desrespeito ao telespectador. Achei que o desempenho do Bonner foi melhor do que o desempenho que ele teve na sabatina. Gostei da dinâmica, do posicionamento cara a cara, porque ele deu chance aos candidatos para mostrar a sua personalidade e, por que não dizer, colocar as suas garras de fora. Esse debate não foi uma oportunidade para conhecer ideias e projetos. Esse debate foi uma chance para conhecer a personalidade e o caráter dos candidatos. Esse debate não foi informação, ele foi entretenimento, como alguém já comentou aqui hoje. Foi o caldeirão do Bonner. Na minha opinião, respeitando a opinião de todo mundo, a Tebet e a Soraya passaram uma vergonha ainda maior do que nos outros debates. Elas se alternam. Ora, elas prometem resolver todos os problemas, ora, elas resolvem repetir frases lacradoras sem nenhum significado, até de uma forma debochada, agressiva e muito teatral. Tem aí, já foi mencionado, a história dos 131 milhões de órfãos da Soraya. Devem ser aqueles órfãos dos quais o Lula falava lá atrás, nas outras campanhas, que ele mesmo confessou que não tinha nenhuma ideia de onde vinha esse número. Deve ser aqueles órfãos corrigidos pela inflação. Na soma geral, essa dupla, Tebet e Soraya, elas são um poço de fantasia e contradições. É uma pena, é um desperdício histórico de uma oportunidade para elas. Achei que o Luiz Felipe Dávila perdeu excelentes oportunidades de falar sobre propostas. Ele se refugiou no lugar comum, repetiu muitos chavões e ainda foi fazer uma pergunta para o candidato do PT sobre um tema complicadíssimo, fez uma pergunta ruim e levantou a bola para o candidato do PT à toa. Achei que o Ciro estava mais pálido nesse debate. Eu não sei se foi resultado de nervosismo ou se foi uma estratégia deliberada para já começar a construir pontes futuras. O centro do debate, como não podia deixar de ser, foi entre o presidente Bolsonaro e o candidato do PT. Essa era a discussão que importava, esse era o enfrentamento que todo mundo queria ver. Eu achei o presidente calmo, falando com serenidade, inclusive sorrindo em diversos momentos, o que foi uma novidade bem-vinda. Ele continuou a ser alvo de acusações sem pé nem cabeça, de histórias sem qualquer compromisso com a lógica, como foi o caso dos 130 milhões de órfãos da Soraya. O presidente manteve a calma, mesmo no momento em que teve que expressar indignação. Esse não foi o caso do candidato do PT, que estava raivoso,
A primeira intervenção dele, ele falou com a voz muito áspera e muitas vezes afrontando também a lógica e a verdade. Quando ele foi acusado pelo Luiz Felipe Dávila, quando ele foi confrontado pelo Luiz Felipe com números sobre corrupção, ele resolveu pedir a fonte. Qual é a fonte desses números? Logo ele, que fala 200 números de estatísticas por segundo sem qualquer fonte. Ele insistiu que foi absolvido no STF e na ONU, uma coisa absolutamente inacreditável, como uma pessoa que quer ser presidente do Brasil diz isso. Ele poderia dizer que ele foi absolvido num disco voador indo a Marte, que a quantidade de verdade na afirmação seria a mesma. Ele insistiu na história, mais uma história, de que o presidente Bolsonaro colocou 100 anos de sigilo e, nesse momento, ele me lembrou aquele romance 100 anos de solidão. É um romance muito bom do Gabriel Garcia Marques, quem não leu ainda eu recomendo. E nesse romance tem uma coisa curiosa, eu achei ruim. Tem vários personagens que têm o mesmo nome, é uma história de uma família e nas gerações seguintes elas repetem o nome de personagens da geração anterior. Então é muito difícil você conseguir saber quem é quem. O livro é bom, mas chega um momento do livro que você está perdido. É o sentimento que eu tive escutando ontem as coisas que o candidato do PT dizia.